Lisboa. Bom, eu estou em Lisboa, estou aqui à beira do Rio Tejo, em Lisboa, e quando o parquinho brasileiro começou a incendiar, eu estava no voo vindo para Lisboa. Eu tenho alguns compromissos em Coimbra, amanhã e terça, depois outros em Lisboa. E quando eu saí do voo, me ocorreu que o Elon Musk fez um comentário num tweet do Alexandre de Moraes, um tweet de janeiro, né? Um tweet de logo que o Lewandowski pediu a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal e assumiu o cargo de ministro da Justiça, cargo que o Alexandre de Moraes ocupou no governo Michel Temer, né, fazendo um movimento regresso do Alexandre de Moraes, dando os parabéns ao Lewandowski, mais louco do carnaval de Mossoró. E hoje, nesse post de janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses depois, Elon Musk deixa um recadinho, um comentáriozinho naquela postagem de janeiro do Alexandre de Moraes, perguntando por que ele tem cometido tanta censura no Brasil. E ele continuou. Ele juntou a matéria daquele jornalista que já vinha sendo debatido ao longo dessa semana, e ele, ao final, disse que derrubaria todas as ordens de restrição, todas as ordens de bloqueio, de queda das contas, que foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes ao longo desses últimos 15 meses. Mais de 15 meses, aliás, porque isso vem desde as eleições, ao longo de quase 2 anos. E ele, de fato, fez. Ele derrubou todas as restrições, ele derrubou todos os bloqueios, ele reavivou todas as contas e revelou que as multas serão pesadas, que seus funcionários aqui no Brasil estão sendo ameaçados de prisão e que ele provavelmente vai ter que fechar o escritório no Brasil, provavelmente o X, né, o nome atual do antigo Twitter, não vai existir mais no Brasil. E ele diz uma frase no final, que é uma frase que eu disse quando eu saí da Jovem Pan. Com outras palavras, ele disse o mesmo. Quando eu me neguei a pedir desculpas ao desembargador Ailton Vieira, que, aliás, é assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele trabalha, ele é juiz de diligência, ele é juiz assessor do gabinete do ministro Alexandre. Eu estou em Lisboa. Quando quando me mandaram pedir desculpa a esse desembargador, eu disse: eu prefiro perder o emprego a perder a decência. Eu prefiro perder o emprego a perder a decência. E o Elon Musk, quando fez essa análise, ele falou que o lucro não é tão importante quanto os princípios. É melhor manter os princípios do que manter lucros. Os princípios são mais importantes do que lucros. E essa frase me conectou muito com a postura do Elon Musk. E me fez refletir muito também. Afinal de contas, os lucros só têm valor maior do que os princípios para narcotraficantes, na máfia,
No crime organizado, o lucro sempre vem à frente do princípio. Aos corruptos, o lucro sempre vem à frente do princípio. Aos psicopatas, a vantagem sempre vem à frente dos princípios, porque, aliás, eles não têm nenhum outro princípio a não ser o de se satisfazerem a si próprios. E essa frase de que ele prefere perder lucro do que perder princípio me conectou demais à situação, porque eu disse lá em agosto do ano passado: eu prefiro perder o emprego a perder a decência. E é bom saber que muita gente pensa da mesma maneira. Aí muitos vão dizer, é um bilionário, ele pode pensar assim. Existem bilionários. Os chefes do crime organizado também são bilionários, mas eles não têm princípios. E princípio é uma coisa que está ficando cada vez mais rarefeito. Ele está cada dia mais no nosso mundo se tornando líquido, tem evaporado e seja ele um bilionário, não fosse ele um bilionário, essa frase ela foi muito bem colocada e ela é muito bem-vinda em tempos como esse. E é claro que a situação que mais não me incomodou foi o Felipe Neto. Sabe o Felipe Neto? Felipe Neto. Quem é o Felipe Neto? Felipe Neto é... Qual é a profissão do Felipe Neto? Porque o Felipe Neto é um economista, o Felipe Neto é um administrador de empresas, o Felipe Neto é um sociólogo, o Felipe Neto é um antropólogo, o Felipe Neto é filósofo, o Felipe Neto ele é médico, o Felipe Neto é um enfermeiro, o Felipe Neto é um engenheiro ambiental, o Felipe Neto é um engenheiro, um cientista político, o Felipe Neto é o quê? O que é o Felipe Neto? O Felipe Neto é uma dessas expressões bizarras que surgiram justamente em razão dessas inovações tecnológicas. É um desses milionários que vem a reboque desses bilionários que investem nesse tipo de tecnologia e que agora ele tem a ousadia, a indecência de chamar de canalha. Seja lá que adjetivo ele tenha dado. É muito engraçado assistir a um episódio desse. E mais engraçado ainda, engraçado é o que eu quero pegar leve, vamos usar as palavras que me vêm à cabeça. O que é mais abjeto, o que mais asqueroso, o que mais me causa espécie, o que mais me dá ojeriza, é ver a saída de defesa do Felipe Neto dizendo o seguinte, que este bilionário de outro país, ele está atentando contra a democracia brasileira porque os bloqueios de conta, as contas que saíram do Twitter, por exemplo, essas decisões foram baseadas na lei brasileira. Escuta aqui, Felipe Neto, você que não é nada, você que é tão somente um sujeito que vem a reboque dessas tecnologias que agora você está dizendo que são veículos fascistais. Se você quiser escutar, escuta, não quiser escutar, não escuta, mas fica aqui claro para todo mundo entender. Se você quer falar de direito, primeiro vai estudar. Se você quer falar de Constituição, vai estudar. Se você quer falar de justiça, vai estudar.
vai estudar direito, não vai estudar qualquer coisa, porque você nunca estudou nada. Você é um dos males produzidos por essa sociedade conectada em redes, que vive em plataformas digitais e que filtram a realidade a fim de entreter e imbecilizar toda uma população e ganha muito dinheiro com isso. Então, em primeiro lugar, vai estudar. Por que não, Felipe Neto? Não existe lei no Brasil que embase uma medida de ostracismo. Ostracismo é um termo que vem da Grécia Antiga, que durante a democracia de Solon em Atenas, quando um sujeito começava a ficar muito... ele se sobressaía muito aos demais, os outros cidadãos gregos, que faziam parte da vida política da Acrópole, eles ficavam com medo daquele sujeito se tornar um ditador. Estava muito famoso, estava muito popular. Então eles votavam, eles pegavam pedaços de cerâmica, que em grego é ostrakos, e no ostrakos eles decidiam se aquela pessoa ela deveria ser banida de Atenas, ou seja, ostracizada ou não. Assim mandava-se essa pessoa para fora. O que o Alexandre de Moraes faz com essas decisões é ostracismo. E o ostracismo, em primeiro lugar, é vedado, é proibido, é condenado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, que é um documento jurídico que inspira todas as constituições elaborado pós-Segunda Guerra Mundial, justamente para que se evitasse, dali adiante, os males do fascismo e do nazismo. Portanto, o ostracismo é uma prática desumana que viola os direitos e garantias fundamentais, e não existe democracia que viole os direitos e garantias fundamentais, em especial aqueles que estão ali, positivados, expressos, inscritos na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948. Segundo, o Tratado de Roma, que foi ratificado pelo Brasil em 2002, foi aprovado por decreto parlamentar e foi aprovado por decreto presidencial, presidente Fernando Henrique Cardoso. O Tratado de Roma trata dos crimes contra a humanidade. Ele trata de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, de genocídio. Ele trata desses três crimes. E dentro dos crimes contra a humanidade, a perseguição de uma parcela da população em razão do seu posicionamento político é considerado um crime contra a humanidade. Então, portanto, meus senhores, não existe lei, aliás, não existe democracia em que exista uma lei que permita que sejam feridos esses dispositivos, tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 48, quanto do Estatuto de Roma. E no Brasil, porque o Brasil é signatário da ONU, porque o Brasil prevê na sua Constituição a observância estrita dos direitos fundamentais que estão ali na Carta da ONU de 48, e também porque ele incorporou ao ordenamento jurídico o Tratado de Roma, não pode existir no Brasil nenhuma lei que albergue, que abrigue, que garanta, que permita, que faculte a qualquer juiz tomar uma medida como essa. Banir alguém das praças públicas digitais. Porque as redes digitais são as praças públicas dos dias de hoje. As plataformas digitais são a acrópole dos dias de hoje. Então não existe lei. O que este Felipe Neto, o que esta excrescência intelectual escreve no seu Twitter é o purê desinformação. O que ele diz ali é mentira, é fake news. E aí eu não vejo o pincher do Planalto, o advogado-geral da União, o Bessias, lá da AGU, que tem sob ele a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia contra as fake news, é o pincher do Lula. Lula fala, Bessias ataca ali, aí vai o pincher faz au, 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 au,
Então o Pincher ele vai atrás de quem fala coisas verdadeiras e o Pincher não vai atrás do Felipe Neto, afinal de contas, este sujeito que não tem preparo para absolutamente nada nessa vida, que é uma desgraça para a vida política brasileira, e é uma desgraça porque é um influenciador com um número expressivo de seguidores e de idiotas que o seguem. Ele pode falar fake news à vontade, assim como o Lula pode, assim como o Gleisi pode, assim como o Lula pode falar em 12 milhões, 300 mil crianças mortas na faixa de Gaza, sendo que a faixa de Gaza tem 2 milhões de pessoas. Ou seja, 6 vezes a população da faixa de Gaza, ele matou toda a população da faixa de Gaza e mais 5 gerações futuras. Ele já matou no discurso dele. Mas ele pode mentir, assim como o Felipe Neto pode mentir, assim como nós gastamos nosso dinheiro com o Felipe Neto para ir lá para o conselhão do Lula, para o Felipe Neto fazer parte de conselhos do. Mas é mentira. Não existe lei no Brasil, muito pelo contrário. A Constituição ela proíbe. O Tratado de Roma proíbe. Toda a legislação brasileira proíbe. Não existe crime por conjunto de obra, não existe pena sem o devido processo legal, não há que se falar em retirada de rede social sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aliás, uma sentença penal condenatória por uma desinformação é com relação a algo que foi dito, e aquilo que foi dito é que deve ser tirado. Ou se prende a pessoa na prisão, ou não se fala que ela vai voltar a delinquir. Que é Minority Report agora? Sabe-se o que se vai fazer no dia seguinte? Então pare. E o AGU, o Bessias, cria vergonha na sua cara. Ah, eu sou o advogado-geral da União. Você não é nada. Juridicamente você não é nada. Você prostitui o direito em nome de um projeto de poder horroroso, em nome de um Mussolini que não ousa dizer o seu nome, em nome de um fascismo com um rótulo chinês de democracia, que é o caso brasileiro. É um valor, é um princípio, é uma norma de conduta internacional das democracias ocidentais. Então, ele não está vindo. Não é uma gringuice de um bilionário. Que é engraçado. Para vocês só podem ser bilionários os construtores e os donos de frigoríficos, os açougueiros, que o Lula escolhe para serem bilionários. Agora, que é bilionário por mérito, não pode. É muito engraçado esse parâmetro. Né? Os bilionários de Estado. Tendo em vista, rija a traseira ampla do povo. E o povo tem tomado na sua traseira ampla, dia sim, outro também. Então, Bessias, crie vergonha na sua cara, você não pode regular a rede social. Aliás, se tem uma coisa que na rede social já está regulada, é a liberdade de expressão. Se tem uma coisa no direito criminal que já está institucionalizado, é que ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E todos esses bloqueios que o Elon Musk derrubou hoje, ou disse que derrubou, não sei se realmente o fez de acordo com a nossa Constituição. Quem não está de acordo com a nossa Constituição é o Alexandre de Moraes. Quem não está de acordo com a nossa Constituição é o AGU, o Bessias. Quem não está de acordo com a nossa Constituição é o Felipe Neto. E já que o Lula pediu essa semana que nós não podemos perder o direito de nos indignarmos, que quando nós perdemos o direito de nos indignarmos, algo muito errado está acontecendo nas nossas vidas, eu vou aqui, então, exercer esse meu direito que o Lula conclamou essa semana de me indignar. Elon Musk está certo. E o resto vão às putas e me espalham.